Oi, oi, tudo bem? Hoje eu trouxe mais uma novidade que já está disponível na loja de moldes, que é o molde do vestido Jennifer. Esse é um modelo ajustado ao corpo, no comprimento midi, é um modelo sem alça. Aqui na frente ele tem um decote em V, formando essas duas pontas aqui de busto. Um outro detalhe bem bacana nesse vestido é que a pence dele não é aquela pence que termina em nada aqui na frente. Essa aqui é uma pence diferenciada. Ela vem, ela faz aqui o contorno e ela sai aqui embaixo, abaixo do quadril, na lateral do vestido. É uma pence que deixa o modelo com um ar mais sofisticado, mais elegante e também mais moderno. E aqui nas costas, o detalhe do zíper metalizado destacável e a fenda. Agora tem dois detalhes importantes que você não está vendo aqui nessa peça, que são detalhes internos. O primeiro é a costura do elástico aqui nessa parte do busto. O elástico ele vai proporcionar mais conforto, mais segurança ao vestido sem alça. Um outro detalhe é aqui a costura da vista interna nessa parte do zíper metalizado. A costura da vista ela vai proporcionar um reforço ao zíper, tá? Porque é uma parte justa e com a movimentação o zíper destacável ele corre o risco de romper. Então, para que ele não tenha esse risco, né, para que ele não rompa, foi colocado uma vista interna proporcionando mais reforço para essa parte. E eu fiz o vestido em dois tecidos diferentes. No preto eu usei a gabardine, que é um tecido bastante usado na alfaiataria. Ele não tem elastano, é fosco e é ótimo para quem prefere algo mais discreto. E para o forro eu utilizei a microfibra bem leve. Agora para o vestido vermelho eu escolhi o New Look com elastano, que também não possui brilho, mas ele dá um ajuste melhor ao corpo por causa do elastano. Mas é importante tomar cuidado com o percentual de elastano. Se você for usar tecidos com elastano, é importante que ele tenha no máximo 5% de elastano na composição. Esse vermelho, por exemplo, ele tem 5% de elastano e eu precisei ajustar aqui nas laterais 1 centímetro. No total, 4 centímetros. Então, se o tecido tiver um percentual maior de elastano, o ajuste também vai ser maior. E isso pode prejudicar no caimento, tá? E como o tecido principal ele possui elastano, para o forro também é importante escolher um tecido com elastano, né? Com percentual de elastano. Aqui eu usei o crepe salina. E além da gabardine e do New Look, outras opções de tecidos sem brilho que você pode estar utilizando são os tecidos de alfaiataria em geral. Agora, se você prefere um look mais sofisticado, um tecido com brilho, tem a opção do crepe amanda e do tafetá. E um outro detalhe que eu acabei esquecendo de mencionar é que eu fiz as duas peças com um zíper metalizado, né? Mas se você não gosta desse tipo de zíper, você pode estar substituindo pelo zíper invisível. E os aviamentos que você vai utilizar? Você vai precisar de zíper destacável, metalizado ou o zíper invisível. Você também vai precisar de elástico de 3 centímetros de largura, colchete de sutiã e colchete de engate. Vai precisar de um par de bojo cortininha ou triângulo e também vai precisar de entretela de reforço. A medida do elástico e a medida do zíper para cada tamanho você vai encontrar na tabela de consumo de matéria-prima. Agora, para escolher o tamanho do vestido, a base vai ser a medida de circunferência do busto. Então, você vai tirar aqui a medida de circunferência do busto. Não vai apertar demais e também não vai deixar folga. É o contorno do busto. Se a sua cintura ou quadril eles tiverem medidas diferentes da tabela, né? Se, por exemplo, o seu molde base de busto vai ser o 40, mas as medidas da cintura e do quadril elas não se encaixarem no tamanho 40, é possível fazer um ajuste de cintura e de quadril, tá? Mas eu vou fazer um vídeo separado mostrando como fazer esse ajuste. Então, para quem comprar um molde, vai receber um vídeo complementar onde que eu vou mostrar como você vai fazer esse ajuste de cintura e quadril. E agora, antes de começar o corte do tecido, eu vou mostrar alguns detalhes do molde.
Essas são as partes do tecido principal: frente, frente lateral, costas, vista inferior e vista superior. E essas são as partes do forro: frente, frente lateral e costas. E você vai receber separado dessa forma mesmo. Você vai receber um arquivo do molde do forro e vai receber um arquivo do molde do tecido principal. Eu separei dessa forma porque o molde do forro ele é exatamente igual ao molde do tecido principal, exceto o comprimento. No comprimento, o forro é 2 centímetros mais curto. Então, a minha sugestão: se você quiser economizar na impressão do molde, imprima apenas o molde do tecido principal e utilize o mesmo molde para cortar o forro. A isso é necessário lembrar de dobrar 2 centímetros da barra na hora de cortar o forro. Agora, se você estiver produzindo peças para vender, fica mais fácil e mais prático imprimir os moldes do tecido principal e os moldes do forro. E lembrando que o molde ele já tem 1 centímetro de margem de costura, então não precisa acrescentar margem de costura. E por ser um modelo justo, eu sugiro fazer a costura fechada ou a costura aberta. Nesse modelo, eu não indico fazer a costura francesa. A costura francesa vai ficar uma costura grossa e ela vai marcar na peça. Um outro ponto da costura: há diversas formas de fazer a costura. Nesse vestido vermelho, eu fechei primeiro as laterais e depois eu fiz o acabamento no contorno do decote. Essa é a forma mais comum utilizada na costura industrial. Já o vestido preto, eu primeiro fiz os acabamentos do decote frente, depois eu fiz os acabamentos do decote costas, para depois fechar as laterais da peça. Eu prefiro fazer dessa forma porque fica mais fácil se você precisar fazer algum ajuste na lateral da peça. E agora que você já sabe desses detalhes, o próximo passo é fazer o corte da peça. Vou iniciar o corte com o tecido principal. Deixe o lado direito do tecido voltado para cima, dobre o tecido ao meio e alinhe as ourelas. Na sequência, posicione os moldes sobre o tecido, fazendo o encaixe conforme o plano de encaixe que você recebeu. Alinhe o fio dos moldes, deixando-os em paralelo com a orelha do tecido e fixe os moldes. Em seguida, faça o corte. Ao finalizar o corte, faça a marcação dos piques. Nas costas, faça os piques na lateral, no centro das costas e faça a marcação da pence. E se você optar em fazer a costura aberta, estenda a marcação dos piques com um lápis pelo avesso do tecido. Na lateral frente, faça os piques no centro e nas laterais. E para a costura aberta, também estenda os piques com um lápis. Na frente, faça os piques no centro e nas laterais. E para a costura aberta, estenda os piques com lápis. E o próximo passo é fazer o corte do forro. Para isso, posicione o lado direito para cima, dobre o tecido ao meio, alinhe as ourelas do tecido e faça o encaixe conforme o plano de encaixe que você recebeu. Aqui no forro tem um detalhe para quem optar pelo zíper destacável. Para o acabamento do zíper destacável, é necessário fazer o corte da vista inferior e da vista superior. Ao finalizar o corte, faça os piques. E se a opção é pela costura aberta, estenda os piques com lápis e faça a marcação da pence pelo lado avesso do forro. Agora, com todas as partes cortadas, o próximo passo é a costura. Para quem optou pela costura aberta, inicie fazendo o acabamento com overlock ou zigue-zague. Na lateral da frente, faça o acabamento no recorte do busto e nas laterais. Na frente, faça o acabamento nas laterais
e no recorte do busto. E nas costas, faço o acabamento nas laterais e no centro das costas. Faço o acabamento nas partes do tecido principal e no forro. E aqui vai uma dica. Para deixar o decote mais firme, eu gosto de aplicar a entretela trava-costura no contorno do decote. Aplique a entretela apenas no avesso do tecido principal. Para aplicar a entretela, deixe uma margem de 75 a 80 milímetros da borda e aplique tiras nas laterais, no centro do decote e nas costas. E para evitar que a entretela grude ao ferro, coloque um pano de algodão sobre a entretela. Na sequência, alinhe as bordas do recorte do busto, do tecido principal e do forro. Para isso, coloque direito sobre o direito, faça o encaixe dos piques, das extremidades e faça o alinhamento das bordas. Na costura, deixe uma margem de 1 centímetro da borda e inicie com a costura de retrocesso. Durante a costura, mantenha as bordas e os piques alinhados. E finalize com a costura de retrocesso. Ao finalizar a costura, verifique se as extremidades se encaixaram perfeitamente. É importante que elas estejam bem alinhadas. E o próximo passo é abrir as costuras com o ferro. Primeiro, abra as costuras pelo lado do avesso e em seguida pelo lado direito da peça. Na sequência, será feita a costura no contorno do decote. Para isso, posicione o direito do forro sobre o direito do tecido principal. Pelo lado do tecido principal, faça o alinhamento do centro do decote e das costuras do recorte. Inicie a costura na ponta do decote. Deixe uma margem de 1 centímetro da borda e faça a costura de retrocesso no início. Quando chegar ao centro do decote, mantenha a agulha abaixada, gire o tecido, posicionando o centro do decote na sua direção e confira se a agulha está centralizada com o decote. Caso não esteja bem centralizada, volte com o tecido. Faça mais 1 ou 2 pontos até que a agulha esteja bem centralizada ao decote. Em seguida, deixe a agulha abaixada, gire o tecido e continue a costura até chegar na outra ponta do decote e finalize com a costura de retrocesso. Ao finalizar a costura, faça um pique no centro do decote. O pique deverá ser feito até bem próximo da costura, mas cuide para não romper a costura. E o próximo passo é fazer uma costura de segurança no contorno do decote. Para isso, tome a borda do tecido para o lado do forro e sobre o forro faça uma costura de pesponto. Durante a costura, puxe o tecido para as laterais para que a costura fique bem aberta. No centro do decote, mantenha a agulha abaixada, gire o tecido e confira se a borda do tecido está tombada para o lado do forro. Finalize alinhando a costura com o ferro. E aqui está a costura do centro do decote. Agora o próximo passo é fechar as laterais. Pelo lado do avesso, faça o alinhamento das laterais. Na ponta, tome a margem de costura para o lado do forro. Na costura da lateral, inicie com a costura de retrocesso, mantenha uma margem de 1 centímetro da borda, siga até a ponta e finalize com a costura de retrocesso.
Agora vire o tecido para o lado direito, acerte as pontas e faça a costura de reforço. Tombe a margem de costura para o lado do forro e faça a costura de pesponto até o ponto máximo que conseguir e finalize com a costura de retrocesso. Finalize alinhando as costuras das laterais com o ferro. E aqui a frente está finalizada. O próximo passo é fazer a costura das costas. Inicie fechando as pences do tecido principal e do forro. E para quem optou pela costura do zíper destacável, já pode fazer a costura das vistas. Na vista superior, coloque o direito sobre o direito e faça uma costura deixando uma margem de meio centímetro da borda. E na vista inferior, também coloque o direito sobre o direito e faça uma costura nas extremidades, deixando uma margem de meio centímetro da borda. Nas vistas, deixe uma margem de meio centímetro da borda e faça uma costura de retrocesso no início e no final. Para a costura das pences, no ápice, deixe uma sobra de linha maior para poder fazer o arremate manual. Para o arremate, faça 3 nozinhos e corte o excesso de linha. Em seguida, tombe as pences para o lado do centro das costas e alinhe as costuras com o ferro. E vire as vistas para o lado direito e também alinhe as costuras com o ferro. E se você optou pela costura do zíper invisível, posicione o direito do tecido sobre o direito e faça o encaixe dos piques do quadril e da abertura. Na sequência, faça uma costura deixando uma distância de 1 centímetro da borda. Após finalizar a costura do centro das costas, costure o zíper invisível. Agora, para quem optou pela costura do zíper destacável, esse é o pique de posição do zíper. A medida do zíper para cada tamanho está disponível na ficha de consumo de matéria-prima. Para a costura do zíper, aqui na parte de cima, a partir do terminal, deixe uma sobra de 1,5 centímetros. Se tiver mais de 1,5 centímetros, corte o excesso. E se você não encontrou o zíper no tamanho sugerido, se o zíper que você encontrou é um pouco menor ou um pouco maior, será necessário fazer uma nova marcação de pique. Para isso, posicione o zíper sobre um dos lados da abertura e alinhe a borda do zíper com a borda do centro das costas. Faça uma nova marcação e transporte a marcação para a outra parte. E para a costura do zíper destacável, vire o tecido com o lado direito para cima, abra o zíper e posicione o direito do zíper sobre o direito do tecido. Comece alinhando a borda do zíper com a borda do decote. Depois faça o encaixe do terminal com o pique. E na sequência faça o alinhamento da borda do zíper com a borda do tecido. Faça o mesmo processo do outro lado. Para a costura do zíper, vou utilizar o pé calcador de zíper comum estreito, para que a costura fique bem próxima ao zíper. Vou começar a costura pelo lado do zíper que possui o cursor, então vou deslocar a agulha para a esquerda e vou puxar o cursor para cima. Inicie com a costura de retrocesso e quando chegar próximo ao cursor, deixe a ponta da agulha abaixada, levante o calcador e empurre o cursor para baixo. Durante a costura, mantenha a borda do zíper alinhada com a borda do tecido e finalize com a costura de retrocesso. Agora costure a outra parte do zíper. Ao finalizar a costura, feche o zíper e confira se as bordas do decote se encaixaram.
Em seguida, abra as costuras do zíper com o ferro. Alinhe as costuras pelo lado direito e pelo avesso. Em seguida, será feito o acabamento do decote. Para isso, posicione o direito do forro sobre o direito do tecido principal e faça o alinhamento das bordas do decote. Para a costura, deixe uma margem de 1 cm da borda, inicie e finalize com a costura de retrocesso. Faça o mesmo processo no outro lado. E o próximo passo é fazer a costura de segurança no decote. Mas antes, feche o zíper e confira se as costuras ficaram em paralelo. Veja que aqui não ficou exatamente igual. Esse lado ficou mais alto. Nesse caso, corrija o lado que ficou mais alto. Depois de corrigir, feche o zíper novamente. Pronto, agora as duas costuras estão em paralelo. Então, agora faça a costura de reforço. Para isso, tome a margem de costura para o lado do forro e faça uma costura de pesponto sobre o lado do forro. Durante a costura, puxe bem os tecidos para que a costura fique bem aberta. E finalize alinhando as costuras com o ferro. E agora, para quem optou pela costura do zíper invisível, já pode fazer o acabamento no centro das costas. Esse acabamento pode ser feito agora, logo depois de finalizar o decote, como eu vou mostrar aqui, ou se você preferir, pode deixar para fazer depois que fechar as laterais do vestido. Eu prefiro fazer agora, enquanto as laterais do vestido ainda estão abertas, mas faça como achar melhor. Para fazer o acabamento, no lado do avesso, tombe o forro sobre o tecido principal. Alinhe as bordas fazendo o encaixe dos piques. E deixe uma abertura de 12 centímetros acima da barra. Essa parte será finalizada com a costura da bainha. E faça a costura de união. Agora, para quem optou pelo zíper destacável, como nessa peça, indico fazer um reforço antes de fazer o acabamento no centro das costas. E por que fazer o reforço? Por ser um vestido com modelagem justa, ao caminhar e ao sentar, haverá uma pressão sobre o zíper. E essa pressão pode provocar um desgaste, principalmente nessa parte do engate. E se o engate romper, o zíper vai se abrir. Então, para evitar essa pressão sobre o zíper, principalmente na parte do engate, aqui na parte interna será costurada a vista. Aqui você vai costurar a vista inferior. Posicione a vista sobre o zíper de forma que ela fique um pouco acima do terminal, só para que ela não apareça pelo lado direito. Alinhe as laterais da vista com as laterais do zíper. Alinhe a vista do outro lado também. Para a costura, utilize o calcador do zíper. Inicie e finalize com a costura de retrocesso. Faça a costura do outro lado também. O resultado será esse. Quando você abre o zíper, a vista vai proteger para que o zíper não rompa com facilidade.
Você também vai ver que tem o molde da vista superior. A costura da vista superior é opcional, mas indico costurar para evitar o contato direto do metal do zíper com a pele. Posicione a vista superior meio centímetro abaixo do terminal para que ela não apareça no lado direito da peça. Alinhe a abertura da vista no lado direito da borda do zíper. Aqui na parte de baixo, a vista superior ficará sobre a vista inferior. E para facilitar a costura, abra o zíper. Inicie e finalize com a costura de retrocesso. Em seguida, faça o acabamento no centro das costas. Para o acabamento, no lado do avesso, tombe o forro sobre o tecido principal e alinhe as bordas fazendo o encaixe dos piques. E deixe uma abertura de 12 centímetros acima da barra. Essa parte será finalizada com a costura da bainha. Agora faça a costura de união. Aqui a costura será dividida em duas partes. Primeiro, utilize o calcador de zíper e faça a costura na parte superior, onde o zíper está costurado. Nesse lado, iniciei a costura no terminal e finalizei no decote. Agora, para a outra parte, altere o calcador para o calcador de uso geral e posicione a agulha sobre a costura anterior. Inicie com a costura de retrocesso e deixe uma margem de 75 a 80 milímetros da borda, a largura do pé calcador. E finalize com a costura de retrocesso. Ao finalizar a costura de união, faça a costura de reforço do zíper. Com o auxílio de alfinetes, fixe as bordas ao forro. Como o decote já está pronto, fica difícil começar a costura bem no início do decote. Então, inicie um pouco mais abaixo, onde o calcador alcançar. Agora faça a costura de reforço somente sobre o forro e sobre as bordas. Durante a costura, com as mãos, puxe levemente os tecidos para as laterais para que a costura fique bem aberta. Finalize a costura de reforço uns 5 centímetros acima da costura de união. Nesse lado, a costura de união e a costura de reforço estão prontas. Agora faça as mesmas costuras do outro lado. No outro lado, só tome cuidado com a ponta da vista que está solta. Fixe a ponta da vista com um alfinete para não correr o risco de costurar no outro lado. Ao finalizar a costura de reforço, fixe a pontinha da vista com uma costura de travete para ela não ficar solta. Para fazer a costura de travete, fixe a ponta da vista ao forro
e as bordas do tecido. Depois da costura de travete, costure os colchetes de engate. Aqui eu tenho somente os colchetes de pressão, então eu costurei esses mesmo para que você possa ver a posição dos colchetes. Mas o correto é costurar os colchetes de engate, esse que está aparecendo no canto do vídeo. Agora na parte das costas também vou mostrar como costurar o elástico de segurança para vestido sem alça. Para a costura do elástico, você vai precisar de 2 tiras de elástico e um par de colchetes para sutiã. A sugestão do tamanho do elástico está na tabela de consumo de matéria-prima. Comece dobrando uma das partes do elástico ao meio. Em seguida, introduza a parte dobrada em uma das partes do colchete e fixe com um alfinete. Agora dobre a outra tira de elástico ao meio e em seguida introduza na outra parte do colchete e fixe com alfinete. Para a costura, altere o ponto da máquina para o ponto zigue-zague e regule para o comprimento 1 e largura 1. Inicie e finalize com a costura de retrocesso. O próximo passo é costurar o elástico no forro das costas. Em um dos lados, posicione o elástico com os ganchos voltados para cima. E na lateral, fixe uma das alças do elástico 4 cm abaixo da cava. A outra alça fixe 4 ou 5 cm abaixo da primeira alça. No outro lado, posicione o elástico com os engates voltados para baixo. E fixe o elástico na lateral da mesma forma, utilizando as mesmas medidas. Agora faça uma costura para fixar o elástico ao forro. Aqui também vou fazer a costura de zigue-zague, porém alterei o comprimento para 1,5 e largura 1,5. Com a costura do elástico finalizada, faça a costura de união das laterais. Posicione o forro da frente sobre o forro das costas e no lado do avesso, alinhe as costuras das cavas. Em seguida, na parte do tecido principal, faça o encaixe dos piques e, se precisar, coloque mais alguns alfinetes para auxiliar na costura. Repita o processo no outro lado. Inicie a costura na cava. Deixe uma margem de 1 cm da borda e inicie e finalize com a costura de retrocesso. Repita o processo no outro lado. O próximo passo é fazer as costuras nas laterais do forro. O processo é o mesmo. Alinhe as bordas frente e costas, fazendo o encaixe dos piques. Inicie com a costura de retrocesso, deixando uma margem de 1 cm da borda.
Nas tiras de elástico, gosto de fazer uma costura reforçada, então faço pequenas costuras com o retrocesso. Finalize com a costura de retrocesso e repita o processo no outro lado. Após finalizar as costuras, abra as costuras laterais com o ferro. Alinhe as costuras do centro das costas e da fenda. Em seguida, faço o acabamento da barra, tanto no tecido principal como no forro. Faço o acabamento com overlock ou zigue-zague. Agora, no forro, faço uma dobra de 4 centímetros para o lado do avesso. Na sequência, faça a costura e finalize vincando com o ferro. O próximo passo é fazer a barra do tecido principal. Para isso, faça uma dobra de 4 centímetros para o lado do avesso e vinque com o ferro. Para finalizar a ponta da fenda, alinhe as bordas do forro e do tecido principal. Fixe com alfinete. Agora vire a barra do tecido principal para o lado direito, sobre a barra do forro. Dobre exatamente no vinco da barra e fixe alfinetes para auxiliar na costura. Repita o processo no outro lado. Agora faça uma costura deixando uma margem de 1 centímetro da borda, iniciando e finalizando com a costura de retrocesso. E repita o processo no outro lado. O próximo passo é fazer a costura da bainha do tecido principal, mas antes verifique se os dois lados da fenda estão com o mesmo comprimento. A partir do terminal do zíper, alinhe os dois lados da fenda e confira o comprimento. Caso haja diferença no comprimento, arrume a barra. Na sequência, faça a costura da bainha no tecido principal. Ao finalizar a costura da bainha, faça a costura de reforço no restante da fenda e alinhe as costuras com o ferro. E aqui as costuras principais estão finalizadas, mas ainda é necessário costurar o bojo e fazer a costura de travete nas laterais da peça. Primeiro vou mostrar como costurar o bojo. Como este busto não possui entretela para ficar estruturado, será necessário colocar o bojo triângulo ou bojo cortininha, para que essa ponta não fique virando para dentro ou para fora. Inicie virando o vestido para o lado do avesso. Faça uma marcação no centro da parte de baixo do bojo. Para isso, dobre o bojo ao meio e faça uma marcação na dobra. Com a
curvatura do bojo virada para o forro, alinhe a ponta do bojo na ponta do decote. Aqui é importante que a ponta do bojo fique bem encaixada na ponta do decote. E fixe a ponta do bojo com um alfinete. Para fixar a parte de baixo do bojo, inverta a curvatura do bojo e alinhe o centro do bojo com a costura do forro. Aqui também é importante que na curva do bojo o tecido fique levemente maior que a curva do bojo. Depois de encaixar o bojo na curva do busto, costure o bojo manualmente. Faça alguns pontos no centro, na parte de baixo do bojo, e alguns pontos na ponta do bojo. Agora costure o outro bojo. E esse é o resultado da costura do bojo. Para finalizar, faça a costura de travete nas laterais da peça para que o forro não fique subindo. Para isso, vire a peça para o lado do avesso. Na costura da cava, tombe o forro sobre o tecido principal. E se você optou pela costura aberta, aqui é importante que você mantenha as costuras abertas. Agora alinhe as bordas do forro com as bordas do tecido principal e faça uma costura de travete. Repita o processo no outro lado também. E esse é o resultado do vestido pronto.